Olá, mentes curiosas e exploradores do cosmos. Sejam muito bem-vindos ao canal Mente Espanto. A maioria de nós aprende que a matéria no universo está distribuída de forma mais ou menos uniforme, como grãos de areia espalhados por uma vasta praia cósmica. No entanto, essa imagem está longe de ser completa. O que poucos sabem é que, em escalas astronômicas, o universo se assemelha mais a uma teia de aranha tridimensional, com longos e densos filamentos de galáxias interligando aglomerados massivos, e entre eles vastas regiões de vazio quase absoluto. A descoberta dessas estruturas colossais, conhecidas como a teia cósmica, revelou que a maior parte da matéria do universo não está aleatoriamente dispersa, mas sim organizada em um padrão filamentar incrivelmente complexo e de uma beleza estonteante. Uma arquitetura cósmica que desafia nossa intuição e redefine nosso lugar no todo. Nesta jornada, vamos mergulhar fundo na descoberta que abalou o mundo da astronomia, a identificação da maior estrutura já mapeada no universo, uma entidade tão vasta que recebeu o nome de Kipu. Exploraremos o que exatamente é essa megaestrutura, como os cientistas conseguiram detectá-la a bilhões de anos-luz de distância e o que suas dimensões inacreditáveis significam. Investigaremos a origem de seu nome, uma homenagem a uma antiga civilização sul-americana. E desvendaremos o mistério por trás de sua formação. Mas a questão central que iremos responder é: será que a existência de algo tão colossal como Kipu significa que nossas teorias fundamentais sobre o universo, como o princípio cosmológico que assume um cosmos homogêneo e isotrópico, estão erradas? Prepare-se para uma exploração que nos levará dos segredos do universo primitivo aos debates mais acalorados da cosmologia moderna. Questionando se estamos à beira de uma revolução científica ou apenas confirmando quão pouco ainda sabemos. Adoraríamos saber o que você pensa sobre a estrutura do universo. Você já tinha ouvido falar sobre a teia cósmica ou sobre estruturas como Kipu? Acredita que ainda há muitas surpresas escondidas nas profundezas do espaço que podem mudar tudo o que sabemos? Deixe suas teorias, dúvidas e reflexões nos comentários abaixo. Nós valorizamos imensamente a troca de ideias e, sempre que possível, respondemos a todos os comentários, pois é nessa conversa que o conhecimento verdadeiramente se expande. Para entender a magnitude do que estamos falando, precisamos primeiro colocar as escalas em perspectiva. Nossa casa, o planeta Terra, orbita uma estrela, o Sol. O Sol é apenas uma entre as mais de 200 bilhões de estrelas que compõem a nossa galáxia, a Via Láctea. A Via Láctea, por sua vez, tem um diâmetro de aproximadamente 100 mil anos-luz. Um ano-luz, a distância que a luz percorre em um ano, equivale a cerca de 9 trilhões e meio de quilômetros. Já é um número difícil de conceber. Nossa galáxia faz parte de uma pequena vizinhança chamada Grupo Local, que inclui a galáxia de Andrômeda e cerca de 80 outras galáxias menores. Esse grupo se estende por cerca de 10 milhões de anos-luz. O Grupo Local, por sua vez, está inserido em uma estrutura ainda maior, o superaglomerado de Virgem, que contém mais de 100 grupos e aglomerados de galáxias. E mesmo essa estrutura imensa é apenas um pequeno nó em uma estrutura ainda mais vasta chamada Laniakea, nosso superaglomerado residencial, que se estende por mais de 520 milhões de anos-luz. Agora, imagine algo que faz Laniakea parecer modesto. É nesse contexto que surge o Kipu, anunciada ao mundo no início de 2024, em um artigo publicado na conceituada revista científica The Astrophysical Journal. A descoberta foi liderada por uma equipe de astrônomos do Instituto Leibniz de Astrofísica de Potsdam, na Alemanha. Eles não estavam procurando por uma estrutura recordista, estavam mapeando a distribuição de matéria no universo distante usando dados do telescópio Rosetta, um instrumento de raios-x a bordo do Observatório Espacial Spectre RG.
Os raios-x são particularmente úteis para essa tarefa, porque o gás quente que permeia os aglomerados de galáxias, a maior parte da matéria bariônica ou normal nessas estruturas brilha intensamente nessa faixa do espectro eletromagnético. Ao rastrear essa emissão, os cientistas podem traçar a localização dos nós mais densos da teia cósmica. O que eles encontraram foi um filamento colossal, uma corrente de aglomerados de galáxias e gás intergaláctico interconectados, estendendo-se por uma distância simplesmente avassaladora, 1,3 bilhão de anos-luz. Para se ter uma ideia do que isso representa, se a Via Láctea tivesse o tamanho de uma moeda, o Quipu teria a extensão de um campo de futebol. A luz levou 1,3 bilhão de anos para viajar de uma ponta a outra dessa estrutura, o que significa que estamos vendo uma entidade que já era gigantesca quando a vida multicelular complexa estava apenas começando a surgir na Terra. O nome Quipu é uma escolha poética e profundamente significativa. Ele vem da palavra Quichua para um antigo dispositivo de registro usado pelos Incas e outras culturas andinas. Os quipus eram feitos de cordas coloridas com nós, que serviam para registrar dados, contar histórias e manter registros contábeis. Eram, em essência, uma forma de escrita tridimensional. Os astrônomos escolheram esse nome porque a estrutura filamentar que descobriram se assemelha a uma dessas cordas cósmicas, um registro primordial da história da formação do universo. É como se o próprio cosmos tivesse tecido uma narrativa em escala galáctica, e nós, com nossos telescópios, estivéssemos apenas começando a aprender a lê-la. A massa estimada dessa estrutura é igualmente impressionante, contendo o equivalente a 200 quatrilhões de vezes a massa do nosso Sol. É uma quantidade de matéria que desafia a imaginação, concentrada em uma única e coerente estrutura cósmica. A descoberta do Quipu imediatamente levantou uma questão fundamental que está no cerne da cosmologia moderna: a validade do princípio cosmológico. Esse princípio, que remonta a Albert Einstein e foi fundamental para o desenvolvimento de suas equações da relatividade geral aplicadas ao universo como um todo, postula duas coisas simples: que o universo é homogêneo e isotrópico em grandes escalas. Homogêneo significa que, em média, a distribuição de matéria é a mesma em todos os lugares. Não importa para onde você viaje no cosmos, em escalas suficientemente grandes, você encontrará a mesma densidade de galáxias e matéria. Isotrópico significa que o universo parece o mesmo em todas as direções. Não há uma direção preferencial ou um centro do universo. A melhor analogia para isso é a de uma esponja. Se você olhar para um pequeno pedaço de uma esponja de perto, verá uma estrutura complexa de filamentos e grandes vazios. Não parece nada homogêneo. No entanto, se você se afastar e olhar para a esponja como um todo, ela parece uma entidade uniforme. O princípio cosmológico sugere que o universo funciona da mesma maneira. Localmente, temos planetas, estrelas, galáxias e vazios, mas em escalas de centenas de milhões de anos-luz, essas irregularidades deveriam se suavizar, revelando o cosmos uniforme. O problema é que estruturas como o Quipu, com seus 1,3 bilhão de anos-luz de extensão, começam a testar o limite do que consideramos grande escala. Se o universo deve ser homogêneo em escalas acima de, digamos, 300 milhões de anos-luz, como é possível que uma única estrutura coesa seja mais de 4 vezes maior que esse limite? Esta não é a primeira vez que os astrônomos encontram tais gigantes. Antes do Quipu, outras megaestruturas já haviam sido identificadas. A Grande Muralha Hércules Coroa Boreal, por exemplo, é uma concentração de galáxias que se estende por impressionantes 10 bilhões de anos-luz, tornando-se um dos maiores objetos conhecidos no universo. Há também a Grande Muralha Sloan, descoberta em 2003, com cerca de 1,4 bilhão de anos-luz.
A existência dessas estruturas parece contradizer diretamente a ideia de que o universo deveria ser suave e uniforme nessas escalas. Será que isso significa que o princípio cosmológico está errado e, consequentemente, todo o nosso modelo padrão da cosmologia, conhecido como Lambda CDM, precisa ser descartado? A resposta, para surpresa de muitos, é provavelmente não. E a razão para isso está nos detalhes de como o modelo Lambda CDM funciona. Este modelo, que é a descrição mais bem-sucedida do universo que temos até hoje, baseia-se em alguns ingredientes-chave. O Lambda representa a energia escura, uma força misteriosa que está acelerando a expansão do universo. O CDM significa Cold Dark Matter, ou matéria escura fria, uma forma invisível de matéria que não interage com a luz, mas cuja gravidade foi essencial para esculpir as estruturas que vemos hoje. Segundo este modelo, o universo começou em um estado extremamente quente e denso no Big Bang. Minúsculas flutuações quânticas nesse estado inicial foram esticadas pela inflação cósmica, um período de expansão ultra rápida, criando sementes de densidade ligeiramente maiores e menores. Ao longo de bilhões de anos, a gravidade da matéria escura, que compõe cerca de 85% de toda a matéria do universo, começou a agir sobre essas sementes. As regiões que eram um pouco mais densas atraíram mais e mais matéria, enquanto as regiões menos densas se tornaram cada vez mais vazias. É precisamente esse processo de colapso gravitacional que leva à formação da teia cósmica. A matéria não se aglomera em esferas perfeitas, mas sim flui para os pontos de maior atração gravitacional, formando longos filamentos e paredes planas, que se encontram em nós densos, os aglomerados de galáxias. Os vazios, por outro lado, expandem-se e se tornam ainda mais vazios. Quando os cosmólogos rodam simulações computacionais de altíssima precisão baseadas no modelo Lambda CDM, como as simulações Millennium ou Illustris, eles inserem as condições iniciais do universo observadas na radiação cósmica de fundo e deixam a gravidade e a expansão cósmica fazerem seu trabalho ao longo de 13,8 bilhões de anos de tempo simulado. O resultado dessas simulações é surpreendentemente familiar. Elas prevêem a formação de uma teia cósmica com filamentos e vazios e, crucialmente, elas também prevêem a existência de estruturas massivas e alongadas, muito semelhantes ao Quipu e à Grande Muralha Sloan. Portanto, longe de quebrar o modelo padrão, a descoberta do Quipu pode, na verdade, ser uma confirmação de suas previsões. A existência dessas megaestruturas não viola necessariamente o princípio cosmológico, mas sim define a escala em que ele começa a se aplicar. Talvez essa escala seja simplesmente maior do que se pensava anteriormente. No entanto, a questão não está completamente resolvida. Há um debate contínuo na comunidade científica sobre a frequência e o tamanho máximo dessas estruturas. Algumas análises sugerem que as maiores estruturas observadas, como a Grande Muralha Hércules Coroa Boreal, são estatisticamente improváveis, mesmo dentro do modelo Lambda CDM. Poderia haver uma tensão entre as previsões teóricas e as observações. Além disso, a presença dessas inhomogeneidades massivas poderia ter outras consequências. Uma das áreas mais ativas de pesquisa hoje é a chamada tensão de Hubble. Este é um dos maiores problemas da cosmologia atual, uma discrepância persistente entre as medições da taxa de expansão do universo. Quando os astrônomos medem a constante de Hubble usando observações do universo próximo, como supernovas e estrelas variáveis cefeidas, eles obtêm um valor. Mas quando eles a calculam com base nas observações da radiação cósmica de fundo, a luz remanescente do universo primitivo, eles obtêm um valor diferente e incompatível. A diferença é de cerca de 10% e tem se tornado cada vez mais robusta com dados aprimorados. Alguns cientistas, como o físico Subir Sarkar, da Universidade de Oxford,
propuseram que essa tensão pode não exigir uma nova física exótica, como novas formas de energia escura. Em vez disso, ela poderia ser explicada pela estrutura em grande escala do universo. A ideia é que vivemos em uma região do universo que é, por acaso, um pouco menos densa que a média. Um vazio local. A atração gravitacional das megaestruturas circundantes, como Quipu, puxaria as galáxias próximas em nossa direção de uma maneira que distorce nossas medições locais da expansão, fazendo-a parecer mais rápida do que realmente é em média global. Essa é uma ideia controversa, e muitos cosmólogos acreditam que as inhomogeneidades locais não são suficientes para explicar toda a discrepância da tensão de Hubble. No entanto, isso ilustra como a descoberta e o mapeamento preciso de estruturas como Quipu não são apenas curiosidades astronômicas, mas peças cruciais de um quebra-cabeça, que pode nos ajudar a entender a dinâmica fundamental do nosso universo. A descoberta do Quipu e de outras estruturas semelhantes é um testemunho do incrível avanço da tecnologia observacional. Pesquisas de grande escala, como o Sloan Digital Sky Survey, SDSS, que mapeou meticulosamente as posições de milhões de galáxias, foram pioneiras na revelação da teia cósmica. Agora, instrumentos de nova geração, como o Erosita, o Dark Energy Survey, DESS, e no futuro, o Observatório Vera C. Rubin e a missão espacial Euclide, da Agência Espacial Europeia, estão mapeando o universo com uma profundidade e precisão sem precedentes. A missão Euclide, por exemplo, tem como um de seus principais objetivos mapear a geometria do universo escuro, medindo as formas e as posições de bilhões de galáxias em mais de um terço do céu. Ao fazer isso, ela criará o maior e mais preciso mapa tridimensional do universo, permitindo aos cientistas estudar a evolução da teia cósmica ao longo do tempo cósmico e testar as previsões do modelo Lambda CDM com um rigor sem precedentes. Então, o que a descoberta do Quipu realmente significa? É o fim da cosmologia como a conhecemos? A resposta é um enfático não. Pelo contrário, é o triunfo da cosmologia. É a confirmação de que nossas teorias, por mais estranhas que possam parecer, com seus ingredientes de matéria escura e energia escura, são capazes de prever a existência de uma arquitetura cósmica, de uma complexidade e grandiosidade que mal poderíamos ter imaginado algumas décadas atrás. O Quipu não é uma anomalia que quebra nossas teorias. É uma peça de evidência que nos força a refinar nossa compreensão da escala em que o universo se torna verdadeiramente uniforme. Ele nos lembra que o cosmos não é uma entidade plácida e homogênea em todas as escalas, mas sim um lugar dinâmico, estruturado e em constante evolução, esculpido pela dança incessante entre a gravidade, que tenta unir a matéria, e a energia escura, que tenta afastá-la. A história do Quipu é um capítulo fascinante na nossa busca contínua para entender o universo. Uma busca que nos mostra, repetidamente, que quanto mais fundo olhamos, mais maravilhas encontramos. E que a realidade é muitas vezes mais estranha e mais magnífica do que qualquer ficção. É a personificação da ciência em ação, uma descoberta surpreendente que não destrói o conhecimento existente, mas o enriquece, adicionando uma nova camada de complexidade e nos impulsionando para as próximas grandes questões.